Oi, gente, eu me chamo Júlia Dorrico, eu sou doutora em Teoria da Literatura na PUC do Rio Grande do Sul, sou recém-formada, não tem um mês. Eu sou pesquisadora de literatura indígena, eu também sou indígena, eu pertenço ao povo Macuxi, que habita no território de Roraima, no norte do Brasil. Eu também sou escritora, eu lancei um livro em 2019 chamado Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, que conta um pouco a minha trajetória em ter consciência de ser indígena, e eu atuo nas redes sociais, divulgando autores e obras da literatura indígena, tentando facilitar o acesso, né, a essas produções e autores diante da minha dificuldade nesses 4 anos de doutoramento, né? Como eu não tive acesso, pensei em criar estratégias que pudessem tornar, né, a literatura indígena mais acessíveis para o Brasil. Bem, eu comecei a ler desde muito pequena. Eu comecei com as histórias em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, que é de autoria do Maurício de Souza. E eu me lembro que eu era, acho que a minha memória mais antiga é de 7 anos, eu acho. 7, 9 anos, assim, devorando esses livros em quadrinhos. E eu lia tudo, eu sempre li tudo. Eu sempre li faixa, eu sempre li, então, esses quadrinhos, o caderno, a caderneta de contas. A minha mãe, ela tinha um mercado, vivia no interior, numa cidade ribeirinha, e minha mãe tinha um mercadinho, daqueles que vendem tudo a granel. Não sei se vocês sabem o que é isso. Que vendem, assim, feijão, arroz, milho, farinha, aquilo. Então, isso se chama granel. Minha mãe tinha um caderninho, sabe, de registros. E aí lá ela escrevia os nomes, né, das comidas que ela vendia fiado e o preço. E eu me lembro que eu ficava lendo isso. Então, eu sempre fui uma leitora muito assídua. Mas o livro mesmo, né, nesse formato que a gente conhece, acho que vai entrar na minha vida no ensino fundamental, com os exercícios que a professora de português nos passava, né, e nos pedia para ler. E aí eu lembro que o primeiro livro, assim, que eu tenho consciência de ter lido, eu devia ter uns 13, 14 anos, foi o Guarani. E era um livro muito grande, o Guarani, do José de Alencar. E eu lembro que eu chorei muito com o final, porque na minha cabeça de menina, o Peri e a Cici tinham morrido, né? Na minha cabeça, assim, ele desaparece no horizonte e sem aquele final feliz que eu buscava ou que eu romantizava. Eu lembro que eu chorei muito. E aí eu tinha uma tia de consideração, não era minha tia de verdade, não. Que ela tinha uma coleção de... Não sei se vocês vão saber também o que é isso, mas é uma coleção de Sabrina, de Júlias, que são livros de romance. Hoje eu vejo eles como extremamente violentos e abusivos, são relacionamentos extremamente abusivos, não recomendo, pelo amor de Deus. Mas ela tinha, assim, caixas e caixas desses livros. E eu parava à noite, assim, lendo esses livros. E aí eu ficava me lembrando dessa cena do Guarani, em que eles morriam, e aí eu ficava, não, eu gosto mais desses finais, né, das Sabrinas aqui, porque eles sempre deixam um casalzinho lá no final juntos. E eu ia lendo esses livros conforme eu podia, porque a gente também não tinha celular nessa época, falando de 2003, 2004, 2005, né? Um celular não era tão acessível quanto é hoje. Então, eu, antes de dormir, depois da escola, sempre buscava ler um desses livros. Essas são as minhas memórias mais antigas de como o livro entrou, então, na minha vida. Eu sempre eu nasci e vivi a maior parte da minha vida no estado de Rondônia. Como eu falei, o povo Macuxi vive no estado de Roraima. E eu nasci e vivi em Rondônia porque meus pais migraram na década de 80 com o boom
do garimpo, né? Que é alguma coisa, que é algo que eu critico muito hoje, inclusive escrevo isso no meu livro. E vivendo no estado de Rondônia, com esse fenótipo, com esse corpo, eu sempre fui conduzida, né, a ter vergonha de ser quem eu era, e eu acho que o Estado, a escola, a universidade, por não trabalhar em relações étnico-raciais, elas acabam reforçando esse apagamento. Então, durante toda essa minha vida, como eu passo a maior parte do tempo na academia, eu vou falar um pouco mais da vida acadêmica. Durante toda essa minha vida acadêmica, eu sempre fui muito apontada, né? Eu fiz graduação e mestrado aqui, fui apontada como a Índia, né? Como quase todo mundo é aqui no estado. E aí, de um jeito muito pejorativo, de um jeito muito negativo. E, bom, a minha mãe não conversava muito comigo sobre identidade, porque talvez ela não soubesse falar diretamente sobre identidade, né? Sobre identidade de povo, identificação. E então eu cresci sem essas referências e com muitos dedos assim me apontando como a Índia. A gente foi ensinar nesse percurso, eu fui muito ensinada a não gostar de mim, né? Como a gente não devesse gostar de si mesmos aqui e valorizar muito as pessoas brancas que vinham para o nosso estado. E aí a gente está falando de até 2015, mais ou menos. Quando eu entrei no doutorado, fiz uma seleção para doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, e essa parte é muito legal, porque eu fiz a primeira seleção e eu não tinha me preparado muito bem. Aí eu fiquei em último lugar. E eu passei, né, mas não ganhei bolsa, e então não pude cursar. E aí eu fiz uma outra seleção no ano seguinte e eu passei em primeiro lugar. E aí eu me desloquei de Rondônia, então, para estudar o doutorado lá na PUC, e por ter passado em primeiro lugar, os meus colegas de doutorado, eles se aproximavam de mim para saber as estratégias, ou mesmo porque existe uma certa aura, né, naquela pessoa que passa em primeiro lugar numa seleção e tal. E eles sempre também vinham me perguntar se eu era índia, né? Já que a minha pesquisa era, na época, não voltada para a literatura indígena, era voltada para a autoria indígena com a obra Queda do Céu, do Davi Copenaua. E foi muito interessante que foi diferente eu ser interpelada se eu era ou não indígena no Rio Grande do Sul, porque ali eu me via como mais diferente, né, daquelas pessoas. Talvez eu tenha, uma primeira vez na minha vida, me visto assim como diferente mesmo, porque ou como o outro, ou como eu mesma, não sei qual que é a palavra certa, porque eu era rodeada de corpos brancos. E aí eu me vi naquele lugar de tá todo mundo de novo me perguntando se eu era índia, se eu era neta de índia, se eu era descendente de índios, e eu não sabia bem como responder, embora já estivesse estudando, já estivesse entrando em contato assim, com essa identidade. E aí um divisor de águas para mim no ano de 2017 foi ter conhecido Daniel Munduruku e ver ele palestrar. No mesmo ano eu conheci o Cacau Erá e também vi ele palestrar. E no meio do ano, em agosto, eu conheci a Eliane Potiguara e vi ela palestrar. E aquilo foi totalmente diferente, né, do que eu já tinha vivido em termos de experiência de identidade em toda a minha vida. E ver aqueles corpos indígenas estando em lugares de prestígio, sabe, de poder, que é esse lugar acadêmico, que é esse lugar de ser conferencista e não de ser audiência, foi muito poderoso para mim. E aí eu comecei, nesse meio tempo, a comprar mais obras de literatura indígena que eu desconhecia, eu comecei a escutar mais músicas indígenas, eu comecei a conhecer o cinema indígena também, que eu não conhecia, e foi um outro mundo que se desabrochou para mim. Não foi fácil, né? Identidade é sempre algo muito complexo e dolorido, mas tive um ano assim de muitos conflitos internos, foi um ano muito difícil para mim também. Mas depois eu fui entendendo e abraçando, né? Então, quando eu tinha mais ou menos consciência assim de que eu era indígena, eu
senti que precisava perguntar da minha mãe se nós tínhamos referência de povo, né? Ou se nós já tínhamos perdido. Como muita gente que eu, então, tinha começado a conversar, não tinha, né? Era a minoria que não tinha referência de povo. Mas esses não tinham. Eu queria saber se eu também não tinha referência ou se eu já tinha alguma referência. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mãe. Minha mãe mora em Roraima. Eu disse, mãe, a gente descende de algum povo? Aí minha mãe foi super direta só. Ela falou, teu avô é Macuxi. Só isso. E aí eu sabia, então, para onde voltar, o que procurar, qual a referência. E aí, quando ela falou que meu avô era Macuxi, ela quis dizer que o meu avô falava a língua Macuxi, tinha crescido na cultura Macuxi, mas que agora ele já estava na cidade e que ele não vivia numa comunidade, né? Não tinha esses documentos requeridos pelo Estado. Mas ela foi muito direta. E aí, então, desde então, eu comecei um caminho de entender, de conhecer a cultura, de entender a cultura, de reconectar com os meus parentes. E foi mais ou menos aí nesse contexto de 2017, 2018. E só em 2019, por exemplo, que eu encontrei uma prima do meu avô, que ela é pajé, e eu sinto assim que foi esse segundo momento divisor de águas, né? Em que eu sabia então eu me declaro indígena, sei do meu povo, do pertencimento, e agora tenho essa conexão direta, sanguínea e de território com essa família, para fortalecer esses laços dessa identidade. Então, basicamente, assim, foi essa trajetória, né? Eu ainda me sinto vivendo ela, já que eu não cresci na tradição, não cresci falando a língua. Tenho buscado estudar desde então, estudo a língua uma vez por semana. Mas acho que é isso. Quando eu tinha 9 anos, os meus pais se separaram e eu me mudei com a minha mãe para Roraima, né? Eu morei um tempo lá, então, com os meus tios. E eu lembro que nessa época de ensino, né, assim, de ensino fundamental, eu morei com uma tia, porque tinha uma escolinha bem perto de nós. E nessa escola tava uma febre de pegar e fazer uma coleção de álbuns de pontos turísticos e cultura do país, do estado, né, de Boa Vista, Roraima. E a gente, então, criança, era fascinado em fazer álbum, sabe? De fazer essas colagens, né? Comprar tal coisa para ganhar um álbum de figurinhas e completar a coleção. E numa dessas, tinha uma figura do livro do Macunaíma, né? E Macunaíma era muito celebrado lá. Nossa, eu criança vendo isso. E estudando. E a gente precisou ler esse livro para apresentar na sala de aula. Eu me lembro disso numa aula de português também, de um professor. E eu li esse livro. Não entendi nada desse livro, mas eu gostei bastante. E aí essa é a minha memória mais antiga. Então eu voltei para Rondônia, né, com a minha mãe um tempo depois, morei com ela e vivendo aqui na capital. E como eu falei para vocês, eu me mudei para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre e eu comecei a ter contato com a identidade, eu descobri que o Macunaíma, na língua materna seria Macunaímã, ele não é um personagem, né? Ele é um deus. E aí eu lembro que aquilo me chocou. Então, esse deus, esse demiurgo, está vivo na memória do povo, lá do Circo Roraima, lá. E aí, só para ressaltar aqui, o Circo Roraima, essa região Circo Roraima, né, que congrega vários povos, não tem só o povo Macuxi. Então, lá tem o Taurepang, tem o Apixana, tem o Patamona, e tem outros também, o Zingaricó, por exemplo, que tem o Macunaímã presentes na memória. E eu fiquei achando aquilo um disparate, porque no Brasil as pessoas conheciam o Macunaíma do Mário de Andrade, mas não sabiam sequer que ele era um deus.
Assim como eu acho um disparate as pessoas acharem que a festa da quadrilha é uma festa do São João, um evento católico, assim como eu acho um disparate as pessoas acharem que a gente só tem um tipo de milho, que é o amarelo, no mundo, assim como eu acho um disparate as pessoas ainda acreditarem no descobrimento do Brasil, sabe? Como se, sei lá, eles estimam entre 8 e 100 milhões de pessoas não fossem ninguém, sabe? Para habitar esse território. E aí eu fiquei muito chateada. E aí busquei, né? Fui buscar o livro de novo. Fui buscar comprei o livro do Macunaíma e fui reler. E essa releitura foi muito interessante, assim, para mim, porque fazia muito tempo que eu não lia, né? Não tinha mais memória dessa leitura. E o quanto as narrativas indígenas estão presentes ali, e como eu consigo ver nessa obra uma apropriação cultural. Como o Brasil, como muitas no Brasil, né, que pegam essas narrativas indígenas porque condenam elas à oralidade e condenam os indígenas a esse contexto isolado, não podendo publicar e não podendo contar suas próprias narrativas. Isso tem a ver também com a pesquisa que eu faço com a história da autoria no Brasil, de como eles acham, né, que a narrativa indígena está gratuita ali para ser utilizada e que isso de alguma forma é uma homenagem para os indígenas. E então eu fiz essa releitura, né, fiquei maturando, fiquei indignadíssima. Não entendi ainda as dimensões da apropriação cultural, eu vim aprender isso muito mais recentemente. E fiquei pensando, não, vou fazer alguma coisa com isso, né? Vou ironizar essa relação. E aí foi também nesse contexto de 2019 que eu escrevi esse livro, aí eu até abuso do meu processo criativo e fico falando que o Deus branco, ele é mimado, né? Ele é egocêntrico, o que eu acho que ainda vai me trazer muitos problemas na vida, mas eu tô pronta, sabe? Porque o Brasil, em termos históricos, esteve pronto para abusar dos deuses indígenas, das matrizes religiosas indígenas, das espiritualidades indígenas, e a gente não discute sobre isso nas escolas, né? A gente não fala dessa intolerância religiosa, pelo contrário, dá até um nome, cria um nome para tornar isso natural e legítimo, como folclore. Quem nunca ouviu falar da lenda da Yara? Quem nunca ouviu falar da lenda do Boto? Quem nunca ouviu falar, né, da lenda da cobra grande? Do folclore da Yara, cobra grande, Boto, mas as pessoas nunca conhecem as outras narrativas e esses encantados, esses seres como parte legítimas mesmo dessas outras culturas, povo Maraguá, Satré-Maué, Mapuxi, e aí no caso do Mapuxi, o Macunaíma, né? Então, eu faço essa discussão, não é uma discussão inédita, porque o Jaider Asbel, que é um artista visual, ele faz isso, e faz com muita propriedade, né? Por sinal, eu admiro muito e respeito o trabalho dele. E eu trago isso tentando somar, então, nessa tentativa de visibilizar essas narrativas, essas religiões, que agora estão sendo demonizadas, né, primeiro pela Igreja Católica e agora pelos protestantes, nos territórios indígenas. Quando eu comecei o doutorado, eu comecei a publicar bastante. Eu comecei a publicar numa tentativa de levar para a academia esses autores que eu não encontrei antes e que eu não via também nessa produção de conhecimento. Só que o artigo acadêmico ele tem um direcionamento, né? Nesse espaço ele circula para os acadêmicos, para os pesquisadores, às vezes para os professores dessas universidades, mas muito raramente esses artigos chegam na rede básica e na cultura. Às vezes sim, mas a norma é não chegar. E eu já vinha fazendo esse trabalho desde 2017, né? Desde 2017, com uma produção intensa, observando a invisibilidade da literatura indígena, desses autores e dessas obras. E
Então, quando eu cheguei em 2019, eu pensei, eu estava mudando de Porto Alegre para Porto Velho de novo, pensei assim, eu vou fazer alguma coisa para manter isso acessível nas redes. E foi aí que eu comecei a divulgar esses autores e obras assim no meu perfil. Só que o perfil pessoal, ele tende a ter uma como que eu posso dizer, ele tende a não deixar em destaque essas obras, né? Ou também porque quando eu comecei eu não sabia muito mexer, eu não sabia algumas estratégias de pesquisa, eu só sabia usar o Instagram para post stories, por exemplo. E aí eu, então, compartilhava os autores e obras, mas depois surgia alguma postagem pessoal minha e aí isso ia ficando apagado. Eu pensei assim, não, vou fazer um perfil pessoal inspirada num projeto das meninas aqui de Rondônia também, que elas tinham um projeto chamado Lendo Mulheres Pretas e Indígenas. Eu falei, bom, como eu trabalho com literatura indígena, eu vou divulgar as mulheres indígenas. Então eu criei o Leia Mulheres Indígenas e comecei a divulgar em 2019. Em 2019, 2020, foi bem um pouco antes da pandemia eclodir. E no Abril Indígena, a Maíra Sigwald, que é uma das administradoras do perfil do Leia também, ela fez um especial de Abril Indígena. Aí eu propus para ela, Maíra, por que você não faz os recortes desses vídeos e posta lá no Leia Mulheres e você fica como administradora também para a gente fazer esse trabalho coletivo, porque eu sozinha não consigo e eu não sei fazer esses vídeos que você faz. A Maíra, ela trabalha com literatura há anos, então ela já sabe gravar, já sabe falar com mais desenvoltura, então ela é formada em cinema, então ela já sabia fazer tudo isso, e ela topou e ela fez isso, que deu, o que chamou bastante gente, assim, do público dela lá para a página, e também, a gente descentrou o trabalho, que estava muito em mim. E logo em seguida, a Lola também, que é do canal Lola Depois dos 30, no Instagram, ela começou a fazer vídeos divulgando obras de mulheres indígenas. E eu convidei ela também nesse mesmo modelo que aconteceu com a Mai. E aí ficamos nós três trabalhando na página. Um tempo depois, a gente percebeu a necessidade de ter uma identidade visual. Então, a gente contratou uma artista que é trans e ela fez um trabalho muito, assim, muito bonito. E a partir da identidade visual, isso deu um impacto muito positivo, assim. As pessoas começaram a compartilhar a identidade visual e começaram a compartilhar as autoras também. Eu, a Lula e a Mai, a gente tem, a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem uma vida bem, bem agitada. Então, a gente tenta equilibrar mais ou menos isso. Teve um momento, quando a gente começou, que teve um boom, né? As pessoas procuravam muito o projeto. Aí depois deu uma parada. E agora, assim, não sei se por conta do mês de abril ou porque as relações étnico-raciais estão mais em evidência, as pessoas têm buscado seguir a página, e isso é muito legal. E mesmo a gente não atualizando com frequência, por conta, estava terminando o doutorado, a Maíra estava gravando uma série, a Lula estava concluindo também, então a gente não conseguiu atualizar mais a página. Mesmo assim, as pessoas estão compartilhando, porque a gente já tem um acervo bastante grande de escritoras e de artistas também. Na época que eu estava criando, a gente também queria divulgar os homens, né? E aí tinha esse perfil que você falou do Leia Autores Indígenas, que era para divulgar homens e mulheres. Dado, o número baixo de escritores que existe no Brasil, assim, são 60 para todo o território brasileiro, então é muito pouco ainda. É um número razoável para quem não conhece nada de literatura indígena, mas é um número muito pouco para cobrir todo o território nacional. Hoje, esse Leia Autores Indígenas virou Literatura Indígena YouTube, que é uma tentativa de unificar o canal, então tem esse canal do YouTube onde eu faço entrevistas com os escritores indígenas, começou durante a pandemia também, tem crescido bastante, principalmente agora, depois que a gente criou uma identidade visual também com um artista indígena, que é o Jenny Everson Trucá. E aí a gente está tentando unificar, se tem um lugar para divulgar essas produções. O que mostrou a necessidade de ter
um treinamento, sabe, nas redes sociais, que era algo que a gente não tinha. Às vezes a gente quer dar curso, por exemplo, e a gente não tem esse treinamento, né? E a gente queria muito, assim, para dar certificado, porque muitos vêm por interesse, porque são pesquisadores e querem estudar, mas outras pessoas querem certificado também, a gente não tem isso. E aí, nas redes, atualmente, esses são os meus projetos. O do Literatura Indígena YouTube, né, ele tem uma história assim que quando eu comecei a divulgar os autores indígenas, e na verdade eu percebi isso desde muito cedo, né, lá desde 2017, a ideia era descentralizar, né, essa produção. Por quê? Porque quanto mais descentralizado, maior esse alcance. Então, eu montei um grupo, né, coletivo, assim, voluntário, e pedi para esses parentes, são todos indígenas, tá? E pedi para esses parentes, eles abrirem perfis de literatura indígena no seu estado correspondente, para divulgar e trabalhar com a literatura indígena. E aí, muitos parentes toparam, então a gente criou, desde então, Literatura Indígena Pará, tem o Literatura Indígena Minas Gerais, tem o Literatura Indígena Rio de Janeiro, tem o Literatura Indígena Brasil, que é o da Karina, que é uma pesquisadora e também divulga literatura indígena. Tem o Literatura Indígena Amazonas. Então, a ideia era demarcar no Instagram os estados e mostrar que havia produção literária indígena nesses respectivos estados, né? Aí, agora, a gente está num processo, assim, de divulgar essas obras e informação também, porque a gente se encontra uma vez por semana para estudar uma obra, sobretudo uma obra que trate, né, do racismo voltado para os indígenas, para a gente inserir os indígenas nessa pauta antirracista e divulgar mais essas obras, assim, esses eventos e essas obras. Hoje, então, a gente tem esse projeto. Não sou eu quem coordena, é tudo muito coletivo, né? Então, no nosso perfil do WhatsApp, todo mundo é administrador. Se eles estão precisando de alguém, assim, para ajudar, somar nessa página, porque eles não estão dando conta, eles vão lá, chamam outro parente e eles adicionam. Eles trazem pautas, né? Eu participo. No caso da literatura indígena Bahia, da Adriana, né, ela propôs uma terapia coletiva para a gente. Então, é um lugar de trabalho, mas é um lugar também de acolhimento, né? A gente troca afeto, troca relatos de experiência, troca estratégias de defesa por meio de argumentos assim, nas redes sociais, já que a gente sempre está sofrendo muito ataque, né, a identidade, a humanidade, a cidadania, enfim. E aí eu gosto tudo muito de muito assim de coletivo. A página do Leia Mulheres Indígenas, então, é coletivo, né? Uma administração coletiva, onde todo mundo, as administradoras têm as senhas e têm autonomia para publicar lá. Da mesma forma no canal do YouTube. Eu entendo assim que às vezes as outras pessoas não apareçam, mas por conta do trabalho, e a intenção é, né, fazê-las quererem estar lá para entrevistar outros autores também. No momento eu tenho estado à frente do canal do YouTube, nas entrevistas, porque os parentes não têm tido tempo, estão envolvidos em outros projetos, então eu acabo, né, sendo a pessoa que mais aparece lá, mas a ideia não é que seja só eu, né? A ideia é que seja sempre nós e que seja sempre contínuo para as pessoas não acharem que vamos falar de literatura indígena só em abril e em agosto, né? Vamos falar de abril só em um dado momento do ano. Pelo contrário, a ideia de todos esses projetos, inclusive, é fazer com que a sociedade dominante, por meio das universidades e de outras instituições, percebam que a gente tem que estar falando das condições indígenas, das questões indígenas, das pautas indígenas o ano todo. E no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte, só assim para a gente endossar, sabe, as políticas públicas e os direitos indígenas. Como eu falei, a gente se reúne para falar de coisas sérias, para se defender mesmo, né?
Mas a gente se reúne também para rir um pouco. Aí eu lembro que, muito recentemente, a gente pegou um livro da Betty Bindlin, que é uma antropóloga, que fez uma coleta de narrativas e publicou, né? São narrativas de contos eróticos de vários povos indígenas. Depois a gente discutir muito, né, a relação da teoria e da autoria e da tutela, que é o que a gente não concorda. A gente acha que a propriedade intelectual dessas narrativas tem que ser indígena, tem que ser dos indígenas. Bom, enfim, depois de ter discutido vários, a gente começou a ler e foi muito engraçado ler esse conto, que é um conto Machineri, né, sobre as mulheres do arco-íris. A gente começou a ler e a gente já ficou muito presa, porque tem coisa mais bonita, né, do que essa metáfora das mulheres do arco-íris. E essa narrativa vai falar, então, do povo do arco-íris e de como as mulheres do arco-íris se apaixonam por um homem das águas, que é um encantado, que, na verdade, lá no final vai se revelar muito feio. E enquanto elas estão encantadas lá pelo homem, os seus maridos se encantam pelas mulheres do arco-íris, né, que são mulheres que vão fazer xixa. E o final desse conto ele é muito engraçado, né, porque quando as mulheres percebem que o homem é feio e elas querem voltar para os seus maridos já estão encantados e decidem ficar com as mulheres do arco-íris debaixo d'água. E aí a gente esperando um final, assim, né, das mulheres tentarem reconquistar seus maridos, e aí as mulheres só se conformam e vão embora se casar com outras pessoas. Mas seria tão mais fácil se fosse assim, né? E esse conto, ele é muito maravilhoso, ele é muito divertido, e a gente ficou comentando, assim, horas dele por dias, e foi muito legal. Inclusive, eu recomendo a leitura desse conto para vocês. Fez muito bem para nós. Só que o nome está em língua materna. O nome do livro é Moqueca de Marido. Moqueca de Maridos, aí uma relação de contos eróticos, né? Da Betty Bindlin, organizado pela Betty Bindlin. Eu não indico aos leitores indígenas que leiam esses livros canônicos. Por quê? Porque esses livros, eles são muito perigosos, né? Eu tenho citado ultimamente a Linda Torriwa Smith, que é uma socióloga que pertence ao povo Maori da Nova Zelândia, em que ela traz uma citação de uma poeta e estende, então, para os livros, né? Dizendo que os livros são muito perigosos para os leitores indígenas. Eles são muito perigosos se eles são etnocidas, se eles não reforçam nossos valores, se eles falam de nós de uma forma pejorativa e se eles são desonestos em relação a nós, a ponto de nos fazer acreditar que somos inferiores. Então, para mim, José de Alencar é muito desonesto, Gonçalves Dias é muito desonesto, e até Mário de Andrade é desonesto, uma vez que eles usam narrativas indígenas para reforçar o ideal de uma nação, né, desconsiderando todas as nações que existem no território brasileiro. O que eu recomendo, então? Eu recomendo que os mediadores de leitura e os educadores façam leituras comparadas, né, porque eu também não sou contra a censura. Vamos estudar José de Alencar? Vamos estudar, mas obrigatoriamente a gente tem que ter um livro de literatura indígena que mostre a versão da história indígena para esse leitor. Porque senão você vai estar plantando sementes coloniais naquela pessoa, naquela criança ou naquele leitor, né, que vão adentrar o espírito dessa pessoa e vão atravessar toda a vida dela, a ponto de ela chegar na idade adulta, ou nem isso, e achar que ela é superior a um sujeito indígena, ou que a vida indígena não tem valor. Então, é mais que urgente as bibliotecas adotarem livros de literatura indígena, é mais que urgente os educadores estudarem relações étnico-raciais para pararem de excluir e corroborarem com esse etnogenocídio em curso que vivem os indígenas atualmente. A gente está falando de um processo de educação, a leitura como um processo de educação,
Então, a gente tem que obrigatoriamente falar dessas relações étnico-raciais.